Abra a tua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18 ao 27. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E perguntou-lhe um dos principais: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou o homem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparta-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E Jesus, vendo-o assim, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Então os que ouviram isso, disseram: Quem pode então ser salvo? Respondeu-lhes: As coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Amém? Glória a Deus. Amado, na vida secular, e principalmente essa geração que nós estamos vivendo, é uma geração de gananciosos. Quanto mais quer, mais tem. Se hoje eu percebendo assim que tem computador hoje muito rápido, e no passado, há uns 5 anos atrás, que você estava com um computador meio lento, para você aquele era bom. Hoje, se você pegar um computador com uma certa velocidade, para você está lento. Pega um celular, mas o celular está muito lento, muito lento, e ele quer o melhor. Ele quer o melhor ainda, sempre quer o melhor. Se ele tem pede, eu queria ter uma casa, no mínimo com 4 cômodos, assim, para mim estava ótimo. E quando ele tem essa casa, daqui a pouco fala assim: mas eu já queria outra. Ele sempre vai estar com uma insatisfação. Em certas áreas de conquista, de crescer no trabalho, até é legal a intenção que você tem. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre está faltando alguma coisa. Observe que você nunca vai estar totalmente satisfeito nessa vida, sempre está buscando alguma coisa. De vez em quando você encontra uma pessoa e você pergunta para ela assim: mas se você tivesse tanto de valor, o que você compraria? A pessoa dá uma olhada assim, fala: sabe que eu nem sei comprar, eu estou satisfeito. Encontra ainda pessoas assim que dizem assim: eu estou satisfeito, me dá bom. Como a sunamita disse: eu habito no meio do meu povo, não preciso de mais nada. O Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada. Está satisfeito. Porque o que mais importante dessa vida nós alcançamos, que é a salvação. Nós somos salvos. O que vem depois da salvação, tudo é lucro para nós. E nós, como cristãos, não podemos deixar ser contaminado com essa ganância do mundo aí fora, que sempre quer mais, uma insatisfação. Nós estamos bem porque somos salvos e temos certeza que o Senhor conhece todas as coisas e sabe o que eu e você precisamos. Esse texto, amados, o título desse texto é O Jovem Rico. E
ao encontro que ele teve com Jesus, ele pergunta sobre a vida eterna. Bom mestre, Jesus disse, bom é um só, que é Deus. E o que eu devo fazer para dar a vida eterna? Jesus começa a falar sobre os mandamentos. E esses mandamentos são mandamentos eternos. São mandamentos que molda o caráter do cristão. Que Jesus disse assim, você não deve adulterar. Aquilo que hoje a geração acha que é normal, né? O adultério é normal, o roubar é normal, cobiçar as coisas dos outros é normal, desrespeitar os pais é normal. Deus coloca como mandamento. Ele coloca exatamente dessa forma. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e honra teu pai e tua mãe. E ele ouvindo aquilo, e ele ficou feliz. Eu imagino a expressão dele, né? Cada vez que Jesus falava um mandamento, opa, isso aqui eu faço, opa, isso aqui também eu faço. E foi falando, e quando Jesus terminou, ele disse assim, tudo isso eu tenho feito, desde a minha juventude, eu tenho feito isso, tenho honrado meu pai, não tenho roubado, não tenho adulterado, não tenho cobiçado as coisas dos outros. Ele achou, estou nos padrões do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus disse assim, falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. E é exatamente sobre esse tema que nós gostaríamos de meditar com a amada igreja. Falta-lhe uma coisa. Ao jovem rico, que é desse texto que lemos, ele era religioso. Era um homem que cumpria. O que é religioso? Religioso é aquele que faz todo dia a mesma coisa, mas ele faz porque ele sabe o que está fazendo. Sempre a mesma coisa. Religiosamente ele faz aquilo. Esse jovem, ele era religioso, obediente às leis religiosas e civis. Era um exemplo de pessoas para a sociedade. Era uma pessoa que chegava no lugar, ele tinha crédito. Era honrado, porque ele respeitava os pais, ele comprava e pagava, não roubava. Era uma pessoa educada, então ele cumpria as leis religiosas e as leis civis. Era um exemplo de filho. Com certeza temos pais aqui que gostariam de ter um filho como esse. Quem gostaria de ter um filho como esse que foi lido aqui? Ninguém queria? Bem, amém. Queria ter um filho dessa forma, que nessas características, tinha tudo o que queria, pois era rico. Sim ou não? Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, era rico. Mas lhe faltava uma coisa. O que faltava para esse jovem rico? O próprio Jesus disse, falta-lhe uma coisa. Faltava colocar Deus em primeiro lugar. Faltava colocar Deus em primeiro lugar, porque a riqueza dele estava em primeiro lugar, os seus bens materiais estavam em primeiro lugar. Porque quando Jesus disse para ele, venda tudo que você tem, reparta aos pobres, e naquela hora ele murchou que nem uma planta no calor do sol mais quente do dia, murchou ali, e logo o texto diz que ele saiu. Ele não quis mais ouvir mais nada, e começou a sair. E por quê? Porque ele tinha muitos bens. E o que Jesus estava dizendo para ele, não era para ele literalmente acabar com o que ele tinha. Jesus queria que ele colocasse Deus em primeiro lugar, e que não se apegasse a essas coisas materiais. Amado, hoje as pessoas, amado, eles colocam os seus bens materiais, a sua riqueza em primeiro lugar. As coisas que ele tem estão em primeiro lugar. Se torna como se fosse uma idolatria para ele aquilo ali. Os bens para ele é tudo. A casa, o carro, a moto, a bicicleta, não importa. Ele coloca aquilo em primeiro lugar. E nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, amém, amados? A Bíblia diz assim, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele conhece as tuas necessidades, ele sabe o que você precisa, e você precisa colocar Deus em primeiro lugar.
Você já percebeu que muitas das vezes tem pessoa que, mesmo cristão, tinha um monte de coisa, de repente começa a perder todas as coisas, fala assim, mas por que ele está perdendo? Sabe por quê, amado? Entenda uma coisa: todas as coisas suas, seja bens materiais, seja trabalho, seja tua sabedoria, seja tua família, seja o que for, tem que estar atrás de você. Porque na tua frente, em primeiro lugar, tem que estar Deus. Deus é em primeiro lugar. Eu não posso, de maneira nenhuma, eu tenho um compromisso com o Senhor, daqui a pouco não, de maneira nenhuma, Deus deve ser em primeiro lugar. Quantos estão nessa mesma situação, amado? Quantos os dias de hoje estão na mesma situação que o trabalho para ele está em primeiro lugar? Quantas pessoas, não só aqui na nossa região, mas em vários outros lugares, que por ele tem que trabalhar, pegar amanhã às 5 da manhã. Então ele diz, eu não vou no culto hoje porque eu tenho que dormir, mas tenho certeza que se fosse uma festa, seja o que for, ele colocaria em primeiro lugar, poderia dormir mais tarde, uma vez só, depois que eu chego do serviço eu descanso. Quantas pessoas que colocam em primeiro lugar tantas outras coisas, amado? E aqui estamos colocando até de família. Deus é acima da família. Deus é acima das reuniões familiares. Deus é acima de festa de casamento. Deus é acima de festa de aniversário. Deus é acima de qualquer coisa que você queira colocar na frente do Senhor. Se esse jovem entendesse isso, tenho certeza que os seus bens não acabariam, mas se multiplicariam. É exatamente isso que Deus quer que nós façamos. Eu pergunto para você, quem está sentado no trono do teu coração? É Deus? Vamos analisar mais um personagem, Nicodemos. Quem conhece Nicodemos? Quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem religioso, um mestre em Israel, que foi procurar Jesus de noite. Segundo o Evangelho de João, capítulo 3, relata exatamente toda a história de Nicodemos. Nicodemos também estava preocupado com a sua salvação, com a vida eterna, e foi procurar Jesus. Ele era um dos principais daquele lugar. Era um homem poderoso, um homem que ensinava, um homem respeitado dentro das sinagogas. Era um homem religioso, mestre da religião. Ensinava. Amado, quantas pessoas que são mestres ensinam e dizem assim, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Que autoridade tem uma pessoa para ensinar uma coisa que ele não vive? Que autoridade tenho de falar para vocês uma coisa que eu não vivo? Nicodemos vai falar com o Senhor, admirado por todos e respeitado. Aonde ele passava, as pessoas respeitavam, era reverenciado. Coisas materiais não lhe faltavam. Nós encontramos muitas pessoas que dizem assim, mas fulano de tal é tão feliz, mas também fala que nem o diabo falou para Deus diante de Deus do Jó. Também ele é rico, tem carrão, mora em casa boa, e desde quando que carro, casa, dinheiro traz felicidade? Eu estou para dizer para você que vai trazer mais preocupação ainda. Sim ou não? Vai trazer muito mais preocupação, porque daqui a pouco, se ele tem uma posição, ele nem, em certas ruas, ele nem vai andar. A casa dele tem que ter segurança, muro tem que movimentar, tantas coisas, porque ele fica com medo. Então, desde quando que esse tipo de coisa traz felicidade? Quantas pessoas que você conhece que tem bens materiais, tudo que o dinheiro pode comprar e não é feliz? Ele é vazio. Nicodemos tinha tudo que bens materiais. Aos olhos do povo era um homem salvo. Olhavam para ele e diziam, se esse homem não for salvo, ninguém vai ser salvo.
Muitas vezes você olha para uma pessoa, que pessoa boa, essa pessoa não bebe, essa pessoa não fuma, essa pessoa não fala mal da vida dos outros, essa pessoa assim, 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 você fala para ela, meu Deus, essa pessoa é um exemplo. Mas aí você pergunta para ela, você é tão boa, tão exemplo, você não quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele diz, agora não. Eu quero dizer para você, amados, que o inferno está cheio de pessoas boas. Bondade aos olhos humanos, porque bondade não salva ninguém, obras não salvam ninguém. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim: a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie, é um dom gratuito de Deus. Não adianta bondade se eu não se posicionar e ter Jesus como meu único e suficiente Salvador, e ter Jesus como Senhor da minha vida. Mas tudo isso ele tinha, mas lhe faltava uma coisa: a certeza da salvação. Sentia-se vazio. Ensinava. O que ele foi perguntar para Jesus de noite, com medo de ser reconhecido ainda. Foi procurar Jesus de noite, chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor diz: você tem que nascer de novo, Nicodemos. O que nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se eu falo de coisas espirituais e coisas terrenas, você não entende. E se eu falasse das espirituais? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas, Nicodemos? Era um homem vazio, amado. Era um homem vazio, ele não tinha certeza da sua salvação. Alguém pode dizer assim, mas ninguém tem certeza da salvação. Tem, porque a Bíblia diz isso: quem tem o Filho de Deus, aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem certeza da sua salvação, amado. Ele tem certeza da salvação. Ele não é vazio. O vazio que antigamente ele tentou preencher com tantas outras coisas e não conseguiu preencher, quando ele aceitou o Senhor Jesus Cristo, esse vazio foi preenchido. Acaba-se agora a vergonha, se coloca à disposição. Olha, no final quando Jesus morreu e ressuscitou, havia um mestre também, membro do Sinédrio, chamado José de Arimateia. Ele foi, junto com Nicodemos, ele agora foi pedir o corpo de Jesus. Eles foram cuidar do corpo de Jesus, porque agora eles tinham aceitado, entenderam a mensagem do Senhor Jesus. Não eram pessoas vazias, não eram pessoas que não tinham certeza da salvação. Agora eles tinham certeza, porque Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. A palavra dele é viva e eficaz. O vazio foi preenchido. Glória a Deus. Ainda quero usar mais uma pessoa, mais um personagem, Pedro. Você imagina assim, Pedro tinha um temperamento muito forte, explosivo. Mas Jesus ele não muda temperamento. O temperamento é controlado pelo Espírito. Deus usa a pessoa do jeito que ele é. Você vai ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro, Jesus chamou, foi um dos primeiros que Jesus chamou. Ele tinha uma empresa junto com João, pescava. O Senhor Jesus chamou: agora você vai ser pescador de homens, Pedro. E começaram a seguir. O André, irmão de Pedro, foi junto. O João foi junto. O Tiago, o irmão do João, também já foram juntos. Conviveram mais ou menos com Jesus 3 anos e meio, tanto na teoria como na prática. E um certo dia Jesus disse: Pedro, você tem que se converter, viu, Pedro? E quando você se converter, você aconselha seus irmãos. Você já imaginou um seguidor de Cristo estava ali pronto e ouvir isso? Você precisa se converter. O Pedro encontrou-se com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Quantas pessoas, amado,
deixa eu dizer uma coisa para você, que estão anos dentro da igreja e nunca tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Estão anos dentro da igreja, mas são vazios, porque Jesus não preencheu a vida deles. Não porque Jesus não quer, porque essa pessoa não abriu o coração dele. Quantas pessoas que eles pensam também que tem Jesus, mas na verdade não tem. As suas atitudes mostram isso. Um dia tem Jesus quando precisa de uma bênção, quando recebe uma bênção ele tem Jesus. O outro dia ele já está fazendo totalmente ao contrário daquilo que Jesus quer que faça. Essa pessoa, ele não conhece Jesus, porque quando você tem um encontro real com Jesus, você não quer saber de mais nada. Você quer saber só de Jesus. Jesus é tudo para mim. E vou fazer tudo para agradá-lo. Eu vou fazer tudo para obedecê-lo. Andava com Jesus. Sim ou não? Quantas pessoas, amado, que diz que anda com Jesus, mas dá mau testemunho? Quantas pessoas que se diz que conhece Jesus e até batizado, dá mau testemunho? Se eu fosse ele, nem falava que era crente, porque ele dá mau testemunho. Fala assim, eu sou um simpatizante, eu vou lá na igreja. Melhor do que você falar que é crente, porque dá mau testemunho. O Pedro andava com Jesus, aprendeu com Jesus, viu os milagres de Jesus. Viu Jesus realizar um dos maiores milagres aos olhos humanos, que é ressuscitar. Jesus acompanhou, o Pedro acompanhou Jesus quando ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Pedro estava lá, ele viu tudo isso, usou o poder dado por Jesus. Mas pastor, uma pessoa que não está servindo Jesus corretamente, ele pode ser usado para o Senhor e o poder do Senhor? Sim, ele está falando em nome de Jesus. A Bíblia diz assim que Deus vela eu velo pela minha palavra. E eles foram em missão, e eles expulsaram o demônio, curaram os enfermos. Os discípulos não falaram isso? Pedro estava junto. Através dele os milagres aconteceram. Milagre, amado, ser usado por Deus, colocar as mãos sobre umas pessoas e ele ser curado, isso não é sinal de salvação. Falar em línguas estranhas não é sinal de salvação, não. Olha o que Jesus disse quando os discípulos voltaram. Discípulos pregaram, ganharam alma, falaram em línguas, expulsaram demônios, fizeram muitos milagres, ficaram felizes quando chegaram para Jesus. Jesus, é verdade, eu vi Satanás caindo como um raio. Mas Jesus disse, alegrai-vos muito mais em saber que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então veja bem, tem muitas pessoas que acham, porque ele é um instrumento que prega muito bem, que é usado para o Senhor, mas será que ele tem certeza que o nome dele está escrito no livro da vida? Mas lhe faltava uma coisa, amado. O que lhe faltava para Pedro? Ele ainda era nervoso, não conseguia se controlar. Ele conseguia se controlar? Nada. Primeiro momento que foram prender Jesus, ele já arrancou da espada e já cortou a orelha do soldado Malco. Era o primeiro que estava por ali. Pedro era brabo. Ele não sabia se controlar. Amados, a Bíblia diz assim, andai no Espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Ou seja, quando você está forte espiritualmente, você vai controlar algo que vai fazer você pecar. Pedro faltava tudo isso. O que lhe faltava para Pedro
era ser cheio do Espírito Santo de Deus, amado. O que faltava para Pedro, olha bem, um Pedro que quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, a vida dele mudou, a vida dele foi transformada. Um homem que pregava passou a ser um homem agora amoroso, bondoso. Imagina as pessoas provocando esse homem, e esse homem resistia porque estava cheio do poder de Deus. O que falta para você, meu querido? O que falta para você? Ter fé? Tem muitas pessoas que confundem fé com esperança, porque fé é uma coisa que você não vê, esperança é aquilo que você vê. O que lhe falta? Libertação? Ah, pastor, eu estou tanto tempo na igreja, mas não consigo me libertar. Gosto da cervejinha, gosto disso, joguinho de bicho, jogo não sei o quê. Não consigo me libertar. Falta libertação. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, pastor, eu consigo, vou para a igreja, mas se for, eu gosto de ir nos bailão, eu gosto de ir do showzão, eu gosto disso e mais aquilo. Eu preciso me libertar. Eu preciso que Deus faça uma obra na minha vida. Ah, mas eu preciso acompanhar meu marido, eu preciso sei o que, meu marido é convertido, e ele vai nesses lugares, então eu preciso ir, e não sei o que, e não posso ir na igreja. Amados, nós conhecemos essa história, no meio da nossa família, de pessoas que queriam ficar cuidando do marido, porque o marido está fora da igreja, e no fim, hoje, sofrem as consequências terríveis, por não ter ido para a igreja. Você crê que Deus tem todo o poder nos céus e na terra? Então quando o seu filho sair de casa, você está nas mãos do Senhor. O Senhor cuida. Senhor, não deixa ele morrer sem salvação. Não deixa ele morrer, só cuida dele para mim. O marido não é convertido e sai. Amado, deixa que Deus cuida dele. Cuida dele. Eu vi o testemunho de um pastor que a luta era tanto, falou: não quero saber mais, abandonou, vou voltar para o mundão, vou fazer as coisas erradas agora. Diz, ele chegou numa lanchonete, ele chegou ali e disse assim: olha, me dá uma dose de uísque aí. E o rapaz falou assim: pastor, não vou vender para o senhor não vendo para pastor aqui não. Ele olhou, falou assim: como é que esse cara me conhece? Pois tem outro lugar, pois eu vou em outro lugar vende. Chegou num outro lugar e chegou assim: me dá uma cerveja. Falou assim: aqui também nós não vendemos para pastor. E ninguém conhece, o pessoal não conhecia ele. Pois agora eu vou lá para o bailão. Chegou lá no bailão, olha o amor de Deus para essa pessoa. Chegou, os seguranças estavam na porta ali. Falou assim: ele foi comprar o ingresso para entrar. A pessoa que está vendendo falou assim: nós não vendemos para pastor aqui. Pastor não entra aqui. Era Deus falando, Deus protegendo. Olha o amor de Deus para essas pessoas, amado. Eu quero dizer para você: confie no Senhor. Ah, mas o meu marido aprontou, mas ele está nas mãos do Senhor. Deus cuida dele. Deus não vai permitir. Acredite, vai buscar o Senhor, vai ajoelhar, vai para o culto. E eu tenho certeza, amado, que quando você chegar, a tua casa está lá, o teu marido vai estar lá, e vai ser uma bênção, porque você colocou Deus em primeiro lugar. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele vai cuidar das minhas coisas. Agora, quando você não coloca, pode ter certeza que você vai perder tudo. Porque o diabo, ele quer saber só de uma brecha que você dê para ele entrar e destruir a tua vida, destruir a tua família, destruir teus negócios. O que falta para você, meu amado? Poder do Espírito Santo? Entendimento? Mais amor por Jesus? Buscar Deus em primeiro lugar? Vencer os desejos carnais? Vencer você mesmo, porque o pior inimigo, amado, não é o diabo. Tem muitas pessoas que dizem que o pior inimigo é o diabo. Não, o pior inimigo somos nós mesmos. Porque a Bíblia diz
Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós, porque ele já foi vencido lá na cruz do Calvário. O Senhor nos deu, diz assim: eis que dou poder para pisar escorpiões e serpentes, e nada, absolutamente nada, o poder do inimigo pode fazer na tua vida. Amém, amados? Fala para o teu irmão assim: não tenha medo do inimigo. Não tenha. Então o inimigo foi vencido. Então o pior inimigo somos nós mesmos, amado. Nós temos que vencer nós mesmos. Paulo entendeu exatamente isso e lutou contra isso. Ele chegou a dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará da morte desse corpo? Pois aquilo que eu posso fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não posso, isso eu faço. O querer está em mim, mas não o realizar. Você percebeu que as coisas erradas não precisa ninguém te ensinar, você faz rapidinho. Mas aquilo que Deus quer é uma luta para as pessoas fazer. Eu não consigo orar, pastor, eu não tenho palavra para orar. Mas escuta uma musicão mundana do Michel Teló e já está cantando. Está subiando e o pezinho está lá só se ciscando para lá e para cá. E aprendeu rapidinho. Ninguém ensinou ele? Ninguém. Não sei orar, não sei cantar os hinos. Começa a ler. Amado, Deus nos dotou, você é inteligente. Mas pastor, eu leio a Bíblia e não consigo entender. Como? Se você pedir: Espírito Santo, eu preciso entender a tua palavra. Espírito Santo, eu quero ter a certeza que o caminho onde eu estou é verdadeiro. Eu quero saber com certeza, Espírito Santo, se aquilo que eu estou fazendo vai me dar a salvação, você vai ter a resposta correta. Ele vai te dar a resposta para você. Por que eu não tenho dúvida? São 31 anos servindo o Senhor. Por que eu não tenho dúvida daquilo que eu estou fazendo? Porque o dia que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu fiz prova de Deus. Falei: Senhor, eu quero saber se isso que os crentes estão fazendo é verdade, que eles estão falando é verdade. Eu quero que o Senhor toque no meu corpo, eu quero sentir isso. E o Senhor fez, então eu não tinha dúvida. Eu levantei minhas duas mãos, eu aceitei o Senhor Jesus e quero servir para o resto da minha vida, porque sei que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aceitá-lo. O que te falta para você se posicionar com o Senhor Jesus Cristo? O que te falta? Jesus lhe pergunta para você nessa noite: o que te falta? Aquilo que te falta alguma coisa e você quer conseguir, busca em Jesus e Jesus vai te dar.